Shalom, família MCR. Shalom a todos. Chegamos ao nosso terceiro dia de jejum, hein? E realmente espero que você esteja bem empolgado. Estamos ainda numa crescente maravilhosa. E sabe o que é bom? É que diante de tantos dias, de tantas coisas que ainda temos para viver nesse jejum, é notório que Deus já está fazendo. É notório que a presença dele, a atmosfera está diferente. E eu fico pensando como é que vai ser o fechamento disso. Mas que daqui até o fechamento desse jejum possamos sim nos abastecer, nos estimular e que ao final dele possamos provar de um tempo glorioso na presença do Senhor. Bem, meus irmãos, nosso devocional de hoje tem como tema Guiados pelo Espírito Santo. Para esse tema eu separei um desafio: manifestar a natureza de Filho de Deus. Sim, ser guiado pelo Espírito Santo é estar disposto, é estar fadado a manifestar a natureza de filhos de Deus. Para explorarmos esse tema e valorizarmos esse desafio, quero ler com você um texto que está lá em Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 13, vamos ler? A palavra do Senhor diz assim: porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as práticas do corpo, vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Viu que legal? Versículo 15 diz: porque não recebeste um espírito de escravidão para vos conduzir ao temor, mas o espírito de adoção pelo qual clamamos Abba Pai, ou Paizinho. O próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, também somos herdeiros. Herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, se é certo que sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Versículo 18. Considero que os sofrimentos do presente não podem se comparar com a glória que será revelada em nós. Pois a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à inutilidade, não por causa da sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Concluindo no versículo 21, na esperança de que também a própria criação seja libertada do cativeiro da degeneração para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Bem, desde o início nós tratamos a nossa relação com Deus já sob o prisma dessa paternidade. Isso é maravilhoso. Afinal de contas, Jesus veio ao mundo, Jesus assumiu a condição de homem de carne, morreu pelos nossos pecados, exatamente para nos afirmar nessa condição de filhos. E é interessante que dentro desse processo, no nosso dia a dia, ali caminhando, na concepção de filhos, muitas vezes vemos essa consciência sendo agredida por situações aonde, sem querer, cometemos atos que contrariam essa revelação, essa evidência tão forte de Deus na nossa vida. Lidamos com problemas, com situações, com crises que nos fazem questionarmos se de fato os filhos de Deus precisam viver isso. E é normal, ao final ou no meio de um processo tão sacrificial, nos sentimos tão distantes dessa paternidade. E a gente pensa, poxa, olha quem ainda somos, perante quem Deus é. Olha aonde estamos, perante onde deveríamos chegar se de fato vivenciássemos essa paternidade tão preciosa de Deus na nossa vida. Só que o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele traz uma imagem, algumas imagens que eu quero explorá-la aqui com vocês, de uma forma bem especial. A primeira imagem que Paulo traz nessa relação que fomos chamados a ter com Deus está na luta que ele nos motiva a ter contra a nossa natureza carnal. Realmente não tem jeito. Ele começa dizendo: se vivemos segundo a carne, estamos fadados a morrer. Mas se pelo Espírito, e esse Espírito é Espírito Santo, aprendermos, nos motivarmos a mortificarmos as nossas práticas carnais, aí sim viveremos. E eu quero que você entenda isso como uma chave de autoridade.
Se tem uma coisa que o Espírito Santo te deu autoridade para fazer, a partir do momento que você abriu seu coração para Cristo, que você o reconheceu na sua vida, é a autoridade para lutar contra a sua carne, porque outrora você era totalmente escravo dela. E agora você pode falar, não, ainda que eu tenha caído, ainda que eu tenha pecado, ainda que eu tenha lidado com situações tão adversas por incapacidade, eu estou pronto no Espírito a lutar para vencer. Porque a certeza é que ao final dessa luta você viverá. Versículo 14, ele traz uma imagem muito maravilhosa dizendo que se nós somos guiados pelo Espírito de Deus, somos filhos de Deus. Aí você vai entender que muito mais do que ações, posições, aquela constância de ter que acertar tudo o tempo todo, a imagem de ser guiado, eu quero que você considere um pai pegando o filho que acabara de aprender a andar pela mão e ele vem puxando com muito cuidado, conduzindo esse filho por caminhos que esse filho, é normal que esse filho não entenda, não conheça bem, mas o segredo não está na distância, o segredo não está no caminho, dentro desse contexto, o segredo está em quem o conduz, quem o guia. Se você é guiado pelo Espírito Santo, ainda que resultados ruins possam se manifestar, não se preocupe, porque o que faz de você um filho, muito mais do que atitudes e ações, é o Espírito Santo está ali para te guiar e ele para, ainda que você tropece um pouco, ele toma você pelas mãos e fala, calma filho, eu estou aqui, eu estou te guiando, ei, você é o meu filho. E essa relação é tão interessante que no versículo 15 ele diz que nós não recebemos um espírito de escravidão. Definitivamente não foi um espírito que nos escraviza em cima de ações, de padrões, de usos e costumes, porque agora temos que ir para o céu e estamos ali o tempo todo enrijecidos, buscando sempre termos que lidar de forma assertiva perante a tudo que está à nossa volta. Não, ele fala, não, calma, relaxa. Ei, temos o espírito de adoção, esse espírito que tomou você pela mão, ele clama a partir de você pelo Pai de uma forma muito carinhosa, como uma criança, como um bebê dizendo, paizinho, Abba, Pai. E para a coisa ainda ficar um pouquinho melhor, é esse próprio Espírito que chega para o nosso Espírito para dar testemunho de quem nós somos. De quem nós somos. E sabe quem somos? Filhos de Deus. É isso. Imagine essa conversa. Aí eu quero que você se veja, imagina você passando por um momento bem atribulado, de crises, dificuldades, impossibilidades, e ali você está ali naquela agitação toda, e de repente o Pai para você e fala, calma, escuta, eu tenho algo para dizer ao teu espírito agora. Ei, você tem um Pai. Ei, você é filho do Deus revelado em Cristo Jesus. Imagina como que você é transformado instantaneamente diante de uma situação como essa. Por isso, eu quero que nesses dias você aprenda a ouvir o que o Espírito está dizendo ao teu espírito. E ele está testificando a respeito dessa paternidade. E é algo tão maravilhoso, né? E ele continua dizendo que se somos filhos, esses filhos tão bem afirmados pelo Espírito Santo de Deus, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Essa é de uma herança que ela só vai se tornar plena quando vencermos esse mundo. Porque esse mundo, realmente, para quem é filho de Deus, se tornou um lugar bem hostil. Essa é uma das realidades que nós precisamos aprender a encarar. A hostilidade do mundo. A hostilidade do mundo tem a ver com a nossa necessidade de reconhecermos as limitações, as precariedades que nos cercam e termos sim uma resposta em Deus, não só para nos desvencilharmos dos prejuízos gerados por essa realidade, mas sermos aqueles que produzem transformação. Isso vai trazer sim sofrimento, mas ainda que os sofrimentos venham, no versículo 18, considero que os sofrimentos do presente não podem se comparar com a glória que será revelada em nós. Há uma expectativa de glória. E essa glória, ela vai se manifestar não só nas nossas vidas, pois a criação, ela aguarda por essa glória. A glória que só os filhos de Deus
são capazes de manifestar. A mesma criação que, em função do pecado do homem, se viu sujeita, não por sua vontade, mas pela realidade do homem, sujeita ao padrão de morte que passou a predominar sobre ela, aos prejuízos de morte que passaram a estar tão predominantes na realidade dessa natureza. Essa natureza, ela aguarda esses filhos porque eles trazem consigo uma liberdade de glória. Meus irmãos, que nesses dias de jejum você seja abastecido da influência do Espírito Santo, que você pare para ouvir exatamente aquilo que o Espírito tem dito a seu respeito, afirmando a paternidade de Deus na sua vida. E que sim, você possa se sentir cada vez mais presente nessa revelação e que essa revelação se torne cada vez mais visível em cada ação, em cada atitude sua. Lembrando que o segredo não é só o caminho, não é só o alvo, é quem te tomou pelas mãos e te conduz. Se permita ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus os abençoe, uma boa continuação de jejum. Shalom.